Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar reportagens enviadas pelo nosso parceiro Sucesso no Campo de Jataí, em Goiás, um dos maiores portais de agronegócio do estado de Goiás. A gente começa falando sobre sucessão de cultura, os benefícios e como aplicar no campo. A sucessão é a mais indicada para quem quer diversificar sua cultura em uma mesma área. Saiba os benefícios e os cuidados. A reportagem é de Marcos dos Santos. Confira. De forma ordenada, o produtor pode alternar duas culturas em um único terreno, o que é chamado de sucessão. Essa prática surgiu há milhares de anos com o objetivo de variar o cultivo na mesma área. A sucessão de cultura consiste em o agricultor plantar na mesma área as mesmas culturas nas mesmas épocas. Um exemplo que acontece nessa área aqui é que na época da primeira safra planta-se soja e na segunda safra milho. Então todo ano é uma sucessão de cultura, sempre soja e milho. Segue-se sempre as mesmas culturas na mesma área. Nesta fazenda com 120 hectares, a aplicação da cultura trouxe diversos benefícios, desde evitar perdas por erosão ao melhor aproveitamento da mão de obra, mas é preciso certos cuidados. Ele deixa uma boa palhada no solo também, só que a sucessão de cultura a gente tem que tomar cuidado porque ela ajuda a degradar o solo e principalmente ela favorece a pragas e doenças que tem na região, na mesma área, né? Porque fica sendo a mesma cultura, então a praga já fica instalada no solo, já tem seu hospedeiro. Para quem planeja aplicar a técnica, a dica é usar espécies recomendadas para a sucessão, como o milho e a soja. O ideal para o produtor que faça a sucessão de cultura é, às vezes, dependendo do ano, dependendo do talhão, mudar e fazer realmente a rotação de cultura. O que muitos fazem hoje em dia, que já melhora um pouco essa prática, é que no plantio do milho ele planta consorciado a forrageira, que a mais comum é a rusiziense. A gente pode trabalhar com outras também, mas a que é mais comum o pessoal utilizar é a rusiziense. Isso aí já iria ajudar bem para melhorar a qualidade desse solo, a qualidade da palhada, podendo melhorar as estruturas físicas, químicas e biológicas do solo. Na mesma área, se ele plantar, por exemplo, soja e milho, fica sendo uma sucessão, porque ele vai estar utilizando na mesma área as mesmas plantas, né? Então, sempre que ele utiliza duas ou uma espécie na mesma área, isso fica sendo uma sucessão de cultura. E agora o assunto é do Namis, capim resistente ao estresse hídrico e à cigarrinha. A Milagro Agro Brasil se mobilizou para desenvolver tecnologia em genética de plantas forrageiras e assim elevar o patamar produtivo para outro nível. O evento de lançamento foi mediado pela jornalista e apresentadora do Sucesso no Campo, Fabélia. A reportagem é de Ludmila Menezes. Confira. Para marcar a terceira revolução das braquiárias, Orlando Carlos Martins, fundador do Grupo Milagro, elencou os avanços em tecnologia para tornar os solos mais férteis e proporcionar boa alimentação animal com uma pastagem nutritiva e de fácil manejo. Foi a partir do investimento em pesquisa e genética, entendendo a realidade e necessidade dos solos brasileiros, que as sementes de forrageiras foram desenvolvidas. A primeira revolução aconteceu com a implantação da decumbens, que elevou o patamar produtivo. O cerrado que nós temos em grande quantidade no Brasil, nós não tínhamos opção de capim para ser plantado nessas áreas. Então, quando entrou a braquiária decumbens, nós passamos a ter uma pastagem de boa qualidade e adaptada a esses ambientes e começamos então uma primeira revolução. A braquiária nos trouxe a primeira revolução, nós passamos a ter possibilidade de explorar esses solos. Então a braquiária decumbens é uma braquiária muito rústica do ponto de vista de fertilidade, uma braquiária pouco exigente. Na agricultura, a forragem tem um papel fundamental na intensificação da sanidade do solo, proporcionando a descompactação e aumentando a matéria orgânica. Na pecuária, é fonte de alimento responsável por intensificar a produtividade. Com o aumento da demanda por proteína animal, pecuaristas investiram em genética, proporcionando plantéis precoces com alta performance. As pastagens precisam evoluir para acompanhar as mudanças do setor. Com isso, a Milagro Agro Brasil trabalha há mais de 20 anos desenvolvendo soluções que agreguem na rentabilidade do produtor rural. Então, o Dunamis é um híbrido é um híbrido e tem solões. Então, nós acreditamos que ele é um grande candidato
para fazer essa terceira revolução que nós estamos aí aguardando há tanto tempo, né? Com a questão depois que surgiu a braquiária Marandu, uma braquiária que viesse a substituir ela. E a gente escolheu colocar em solo super arenoso, né? Além eu mostrei das 3 propriedades ali, um era arenoso e o outro era super arenoso. Então, por enquanto, está indo muito bem. Fica vigorosa, bonita, o gado gosta. Foi nessa área do solo de areia quartzosa, acho que eu esqueci de comentar, era uma área quer dizer, o coqueiro continua lá, né? Mas ela foi de exploração de coco no passado, então você sabe que isso sempre está plantado perto de praia, né? Em regiões arenosas, terras de baixa fertilidade, terras mais baratas e tudo. E aí até ajuda a ver que o Dunamis tolera muito bem uma sombra moderada que o coqueiro proporciona. Então, essas árvores são árvores grandes, de 50 a 60 anos, esses coqueiros. A terceira revolução das braquiárias mostra exatamente o que o produtor vai ter de tecnologia na propriedade com o capim Dunamis, sendo o cruzamento do Marandu e da Decumbens. Associando as principais características de ambas, o lançamento se adapta em regiões distintas, com crescimento uniforme no campo, baixo investimento em adubação e pouca exigência de água. Um dos grandes diferenciais é o alto nível de perfilamento, com formação intensa de estolões. Nos ensaios experimentais na região de Apodi, o Dunamis surpreendeu em desempenho. A gente sempre espera que apareça, que venha surgir uma nova opção para o semiárido, né? E pelo que eu estou vendo, né, apenas a gente está no segundo corte dessa avaliação, mas a gente espera que o Dunamis venha dar essa resposta para os semiáridos, ser mais uma opção forrageira para o nosso produtor. Tendo em vista que a gente tem algumas vantagens, né, principalmente com essa dos estolões, né, dessa resistência, que a gente vai ter uma maior resposta positiva. O capim Dunamis tem boa palatabilidade. Com 14% de proteína, o gado tem maior nutrição, o que acaba reduzindo a necessidade de suplementos no coxo, proporcionando mais economia ao produtor. Ele também é resistente ao ataque de cigarrinha. Outro ponto positivo que eu estou observando, que eu observei agora nessa primeira avaliação, é seu teor de proteína mais elevado. Então, ela tem em torno de 13% de maior quantidade de proteína do que o Marandu. Então, isso já é uma resposta muito positiva também. Quando a gente pensa que um ruminante ele precisa em torno de 6% a 7% para manter seu metabolismo, então um valor aí mais elevado, por volta de 10% de proteína, já dá ali um incremento a mais para que esse animal, esse bovino, ele possa ter uma maior produção de leite, uma maior produção de carne. Acredito que nos próximos anos aí nós vamos estar avaliando e comparando, entendendo um pouco melhor do capim Dunamis, em pastejo, até mesmo para ver a perenidade desse espaço, tá? E aí a gente consegue ter uma posição, trazer resultados realmente observados no campo, de mais fatores aí, nesse capim, principalmente a questão de pastejo, como o pessoal tem bem ressaltado aqui no chat, como também essa questão de sensibilidade, enfim, de adubação, outras informações que eu acredito que vão nos nortear ainda mais para a utilização desse capim. O bate-papo entre os especialistas durou mais de 2 horas, com todas as informações sendo mediadas pela jornalista e apresentadora do Sucesso no Campo, Fabélia Oliveira. E agora a terceira reportagem enviada pelo portal Sucesso no Campo de Jataí, em Goiás, é sobre práticas inteligentes na organização da propriedade. Na otimização dos recursos na gestão da propriedade, além de toda a organização jurídica e técnica de campo, o produtor pode adotar práticas inteligentes para estruturar melhor a fazenda, trazendo benefícios e agilidade na rotina de trabalhos, sem gastar praticamente nada. A reportagem também é de Ludmila Menezes. Confira.
Para auxiliar o produtor nos pontos principais, a CNA organizou uma apresentação com o especialista em gestão e planejamento de propriedades rurais, Alex Fernandes. As estratégias e modificações podem ser simples, mas os resultados melhoram a dinâmica de trabalho. E quando a gente fala da importância desse processo, a gente fala de organização. A questão da organização. O que acontece essa dificuldade? Porque nós nos habituamos muito às nossas rotinas diárias, né, às nossas atividades diárias. E quando a gente está nesse propósito das rotinas diárias, às vezes nós não entendemos o porquê que nós estamos fazendo aquilo, como nós estamos fazendo aquilo e que resultados vamos ter com aquilo. Porque ela se torna um padrão de comportamento, né? Então, quando a gente cria esse padrão de comportamento, a gente fica numa zona de conforto. E quando você está nessa zona de conforto, para você sair desse processo, às vezes tem que ter uma variável externa para mostrar para essas pessoas realmente o que ela tem que modificar em questão da organização dessa unidade produtiva, dessa empresa rural. Para o especialista, a fazenda é uma empresa, uma unidade produtiva que tem que dar retorno financeiro consistente. Quando eu digo organização, eu quero dizer a organização como um todo, não simplesmente você ter as cercas bem alinhadas, os palanques pintados, a sede todo o seu entorno, todo de uma forma bonita, saudável, equilibrada, gerando conforto para as famílias. Isso é importante, mas também a organização da empresa como um todo dentro das suas atividades, né? Que organização eu tenho nas atividades, seja ela grão, seja leiteira, seja no gado, seja hortifruti, como eu organizo isso? Será que está de uma forma condizente, coerente para aquilo que nós buscamos dentro da empresa? Será que a família está pensando nisso de uma forma alinhada? Então, tudo ele norteia, né? Eu não consigo dissociar a organização da propriedade do processo produtivo. O processo produtivo e a organização da propriedade são fatores que precisam caminhar juntos para o negócio girar. Ter valores alinhados com os colaboradores faz a diferença, já que norteia o futuro da empresa e de quem participa ativamente dos resultados. Mas na vivência do especialista, são poucas fazendas que têm esse direcionamento. O foco de qualquer produtor rural, na sua maioria, é a produção, é o nível de produtividade, é a melhoria de produtividade. Ele busca a rentabilidade no processo produtivo para ele se organizar para o ano vindouro, o ano próximo, né? Ele tem que honrar os compromissos dele, e eu também enxergo que ele tem que pensar nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eu disse, ele não pode dissociar isso de uma organização da empresa. E aí, a organização de empresa, ela requer o que da pessoa? Ela requer um planejamento, né? Ela requer rotinas diárias, ela requer priorizações de atividades. E, às vezes, esses produtores, esses empresárias rurais, o foco fica tão grande dentro do processo produtivo que, às vezes, eles não priorizam o que tem que ser priorizado e fazem determinadas atividades que poderiam ser trabalhadas em segundo plano. No planejamento, o produtor consegue identificar as ações prioritárias e melhorar a organização das atividades. Eu tenho que fazer planejamentos, né? Então, eu tenho que planejar a minha vida, eu tenho que planejar a vida da minha empresa, a vida do meu negócio, do meu patrimônio. Será que o meu patrimônio, meu negócio e a minha família, eles estão alinhados no objetivo só? Será que eu estou buscando isso? Será que eu consigo me enxergar daqui a 3, 4, 5 anos se eu vou estar inserido no agronegócio? Será que eu evoluí? Será que eu tenho controle das minhas coisas, né? Então, eu tenho que começar, primeiramente, de um espectro menor. Obrigado, meu amigo Lavoisier Maia e toda a equipe do Portal Sucesso no Campo de Jataí, em Goiás, pelo envio deste excelente conteúdo, dessas matérias interessantes de interesse do homem do campo. Muito obrigado pela parceria. A seguir, de apresentar a música de Chiquinho França aqui no nosso programa. Aguarde. Chega de susto o tempo todo no trânsito. Decidi. Agora eu sou Master Brasil.
Pra que ficar horas no telefone esperando? Na Master Brasil, atendimento é presencial e chega rapidinho. Estou tranquila, na Master tem um plano de proteção personalizada com assistência 24 horas em todo o território nacional. Antes que aconteça roubo ou acidente, faça como eu, procure a maior associação de proteção veicular do estado do Pará. Seja Master Brasil. O vidro é um material que cada vez mais vem sendo utilizado nos projetos residenciais e comerciais. E por trás de todo o projeto é necessário um fornecedor que transmita confiança e qualidade. A Portal Temper, fábrica de vidros e esquadrias em alumínio, atende o consumidor final, construtores e vidraceiros com preço de fábrica. Venha para a Portal Temper. Um bom negócio sempre esperando por você. PA 275, próxima rotatória do shopping. Imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Dunamis é a semente da pastagem forte e resistente que gera mais matéria verde. Dunamis é produtividade, o híbrido que uniu e melhorou a Marandu e a Decumbens. O rendimento foi bem mais além. Dunamis é lucratividade, rendimento superior com alta capacidade, tem nome. Pensou em pastagem forte, pensou Dunamis. Dunamis é poder. Dunamis.